Estamos novamente aqui no estúdio da Ad Mídia, no A Direita Podcast. E hoje nós vamos ter um bate-papo aqui com uma das pessoas mais polêmicas da política brasileira, né? Oswaldo Eustáquio está aqui hoje para a gente conversar um pouco aqui sobre a sua história de vida, a sua história na política, por que ele resolveu comprar algumas brigas aí que acabaram, né, prejudicando bastante aí a condição dele, né? Vamos entender tudo o que aconteceu nesse processo todo e agora também qual o futuro político de Oswaldo Eustáquio. Renato Gasparim está aqui comigo também, vai fazer algumas perguntas. E você quer começar, Renato? Bom, obrigado a todos que estão acompanhando o A Direita Podcast. Iniciamos mais um com... Bom, somos amigos, eu e o Eustáquio, já de longa data. E Eustáquio, queria que se apresente, conte quem é o Eustáquio, de onde veio, como chegou até aqui. Salve, Gasparim. Uma honra para mim estar falando com você aqui na minha cidade, Curitiba. Verdade. Minha cidade. O Olímpio, que eu já conhecia da internet, embora sejamos da mesma cidade, mas fomos levados por umas ondas aí para o Brasil, para fora do Brasil. E eu lembro, quando eu estava no México do Zé Trovão, conversando com ele numa entrevista, o Zé suava para dar aquela entrevista. Ele pediu até para pausar uma hora para fumar. Estava muito estressado, né? Foi muito bom. Mas eu vou me apresentar. Eu sou Oswaldo Eustáquio, sou um jornalista aqui de Curitiba, que escrevi para a Gazeta do Povo, principal jornal do estado, um dos principais do Brasil hoje. Escrevi 8 anos para a Gazeta do Povo, fui correspondente no litoral do Paraná. Trabalhei na Globo aqui em Curitiba, na RPC. E confesso para vocês que a parte técnica de televisão, realmente, a Globo ela é fantástica. Então eu tive a oportunidade de aprender a fazer televisão, eu sou um profissional de televisão, com os melhores que fazem na parte técnica. E aquilo que eles fazem de pior, que é a questão da ideologização, que é a questão dessa parcialidade da notícia, mas pro lado errado sempre, eu refutei. Aprendi com eles a parte técnica e fui para o litoral do Paraná, Paranaguá, 70 quilômetros de Curitiba, aqui pertinho, para coordenar o jornalismo de uma emissora de TV chamada TVCI. Em que ano foi isso? Em 2009. 2009. Fui para Paranaguá e comecei a fazer grandes reportagens lá para a TVCI e para a Gazeta do Povo, que começaram a ser reconhecidas e premiadas nacional e internacionalmente. Fiz uma grande reportagem denunciando uma quadrilha que lesou quase 6 mil pescadores na Baía de Paranaguá. Era um jornalismo investigativo? Jornalismo investigativo, minha característica. E quando fiz essa reportagem, mais de 6 mil pescadores da Baía de Paranaguá tiveram a oportunidade de receber sua indenização. Para vocês terem uma ideia, os processos deles estavam enterrados no fórum da cidade. Caramba. A gente foi desenterrar os processos, literalmente. E o jornalismo investigativo é insolúvel de uma sociedade moderna hoje. E de fazer justiça. Verdade e justiça. Um direito humano verdadeiro, do nosso jeito. Não aqueles direitos humanos que é só para bandido. Hoje os direitos humanos... É direito dos manos hoje. Humanos. A Anísio Damares teve muita dificuldade para reverter isso aí. Aliás, fez um trabalho brilhante. Mas o direito humano verdadeiro eu consegui fazer por meio do jornalismo naquele período em Paranaguá. E aí, para tentar ser rápido nessa apresentação, porque as pessoas não conhecem esse Oswaldo Eustáquio que eu estou apresentando. Exatamente. Aqui. Isso é muito importante. Jornalista que tem uma carreira consolidada no Paraná, premiado, escrevendo para os principais veículos de comunicação, jornalista, filiado ao Sindicato dos Jornalistas do Paraná, aliás, fui vice-presidente do sindicato. Daí tem uma camiseta minha com a camisa do Che Guevara, seu Oswaldo é de esquerda. Isso eu ia levantar essa questão, né? Porque as pessoas tentam utilizar isso politicamente contra você, né? O que você tem a dizer em relação a essa situação? Eu fui vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas do Paraná para defender a minha categoria. Nossa categoria de jornalista. O James Alberti, que está no Fantástico hoje, amigo meu, teve uma ameaça de morte, tentaram matar ele em Londrina. E para defender isso, jornalista, eu fui para o sindicato. Chego no sindicato, todo mundo de esquerda. Eu era o único. De 11 da diretoria, eu era o único. Naquela época não tinha essa história de direita e esquerda.
Mas esse conservadorismo que já estava em mim, que vem do cristianismo, que vem por eu ser um cristão, princípio e valor para mim, os princípios e valores para mim, eles vieram do conceito cristão que eu tenho. E eu começo a olhar tudo aquilo, ideologia de gênero. Eu falo assim, olha, eu não concordo com esse nosso sindicato aqui dar dinheiro para o ônibus LGBT para São Paulo, tá errado. E eu perdi, era 10-1, era tipo STF. Sempre perdia, mas eu lutava contra aquilo. E um dia eu fiz uma reportagem denunciando o Tony Reis, que é o nosso conterrâneo aqui também de Curitiba, presidente dos ABGLT. Mudou agora é GLGBTQI+. Você, teve uma passeata e o Tony Reis é o presidente dos gays do Brasil. Eu lembro dele, ele sempre estava na mídia. Só que nessa passeata, eles pegaram um crucifixo, que é um símbolo Sim, da igreja. símbolo cristão. E eles colocaram aquilo na bunda. Desculpe, não sei se pode falar. Pode. Fique à vontade. Para ser educado. Já ia falar pior. E eu falei assim, cara, o cara enfiou num negócio. Não pode. Não pode. Tu não pode fazer isso. O que aconteceu? Foi expulso do sindicato dos jornalistas. Por defender os princípios e valores hoje da direita, na época da igreja. E eu gosto de futebol. Não sei se você joga futebol aqui. Gosto muito de futebol. Aqui no Paraná eu torço pro Furacão da Arena da Baixada. Atlético Paranaense. E tinha um campeonato de sindicato. E eu disputei esse campeonato. E a camisa do time que eu jogava era a camisa que tinha cara do Che Guevara, porque todo mundo ligado ao sindicato de esquerda, essas paradas aí. E aí eles pegaram aquela foto que eu tô, é uma foto que eu tô emparelhado assim com 3 e 3, com um time de futebol de salão. Só que eles cortaram aquilo e colocaram só a minha foto como se eu saísse no shopping com aquela camisa. Que aliás rasguei ela numa live um dia para dizer assim, gente, isso aqui era uma camisa de futebol. Mas você não podia jogar com a camisa. Eu falei assim, gente, então tudo bem. Vocês acham que eu errei por isso? Vocês podem me criticar por isso e aceito a crítica por ter jogado futebol com a camisa do sindicato. Mas trago a verdade para vocês, a verdade que liberta, né? Fui do sindicato de jornalistas, fui vice-presidente. E fui expulso desse sindicato. Por quê? Por defender princípios e valores. Mas a foto tá rodando por aí e às vezes a gente aceita o que manda, né? Você é isso, você é aquilo, podem falar o que vocês quiserem. Mas eu tenho uma história. Sim. De defender os princípios e valores. O problema da direita é muito isso hoje. A pessoa ela pode ter uma história, mas qualquer coisinha que eles acham que deve ser julgado, eles vão julgar o resto da vida da pessoa. Falam que eu fui de esquerda. Eu nunca fui de esquerda. Nunca fui de esquerda. E olha, nunca. Eu acho que você falou uma coisa importante nessa teu contexto todo, que nós tivemos um período da história do Brasil, provavelmente ali começando com o FHC, onde começou uma esquerditização do Brasil, e depois com o PT consolidando isso, onde, em primeiro lugar, não se discutia muito política. Em segundo lugar, a direita praticamente desapareceu do contexto político brasileiro, né? E nós convivíamos entre a esquerda de uma forma meio natural, né? Mesmo não aceitando aquilo, deixava acontecer. Mas deixava acontecer. A gente tinha amigos esquerdistas. Eu trabalhei também em prefeitura, onde o prefeito, eu era funcionário, não era do partido, mas onde o prefeito era do PT e eu não estava nem aí. Porque era uma época onde não tinha esse debate ainda, né? Eles não permitiam, inclusive, esse debate, né? Antes das redes sociais. Então, é muito fácil julgar as pessoas por um contexto onde você olha para trás, a maioria das pessoas hoje que estão nos assistindo, provavelmente um dia já votaram no PT, já foram de esquerda, ou pelo menos foram simpáticos a alguma causa que hoje a esquerda defende, né? Não havia essa dicotomia. Exato. E hoje eu digo para vocês assim, o pessoal fala o que quer, mas quem é que planta isso? A própria esquerda. Quem plantou essa foto foi a própria esquerda, porque imagina, isso aí estava num arquivo de fotos de futebol do sindicato de jornalismo. Pô, esse Eustáquio, ele tá muito forte na direita. Como destruir a imagem dele. Vamos destruir a imagem dele. Exato. E tentaram, só que isso não funciona, sabe por quê? Porque não há, Olímpio, como vencer uma guerra contra a verdade. Não tem como. Perfeito. Não tem como. Se eu tivesse sido esquerda, eu falei assim, gente, eu fui, me arrependi, hoje estou aqui. E o que teria de Mas mais? nem isso. Sabe por quê? Eu sou um filho de subtenente do Exército da Infantaria.
Meu pai serviu todo o regime militar. Todo o regime. De 64 a 85 ele estava ali. Ele se alistou em 51 e saiu em 86. Ele ficou mais ainda que o regime. Pô, eu não tinha Nana Neném. Já tua mãe cantava Nana Neném pra que a Cuca vem pegar? Não, eu também sou filho de... Sabe qual que era o meu Nana Neném? E quando a nação querida, frente ao inimigo, correr perigo, a ti pátria salvaremos, rebrilha a glória, fuja a vitória. Paz, queremos cumprir. Era isso, cara. Meu pai, militar do exército, e eu escutava, a minha canção de ninar era essa. A guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada For um dia ultrajada, lutaremos. Isso era meu Nana Neném. Minha mãe é uma paraguaia. Meu pai é militar do exército da fronteira. O Paraguai, minha mãe é uma paraguaia camponesa do Partido Colorado. Partido de direita, meu avô Natividade Gomes, fundador do Partido Colorado no Paraguai, partido de direita. Cristão, nasci no berço. Os conceitos, os princípios, os valores de criança eram princípios voltados para aquilo que hoje se chama de direita. Exato. Até o Jair Bolsonaro, nosso presidente, o capitão, que não rouba e não deixa roubar, como diz o Roberto, aprendeu com a gente. O Jair Bolsonaro, nosso presidente da República, o capitão, meu presidente da República, ele começou a carreira dele como deputado defendendo a pensão do exército, das viúvas. Ele era o candidato dos militares, né, nessa época. E até tem uma coisa interessante, né? Eu lembro tempos de faculdade ainda, se eu não me engano, eu não vou lembrar o autor, mas um livro chama Cabeça a Cabeça. Ele falava sobre essa questão dos militares, como eles vivem em um sistema político paralelo, não é esquerda, não é direita, né? Então o Bolsonaro, como ele vem de uma formação militar, ele, é lógico, já vem dessa tendência conservadora, né, com os mesmos valores que a direita hoje defende, mas o militar, eu acho que ele é um pouco alheio, né, a princípio a isso, não é, Gaspar? No exército mesmo, eles não ensinam. É porque não entra essa questão política, né? Ensina valores. O cara tem que defender a nação, a sua valores. Exato. Valor. Não pode mentir no processo. É o amor à pátria, os valores de um homem. Sim. E, claro, a hierarquia. Sim. Só que com isso é um embasamento para quê? Para a direita. Exatamente. Então exatamente. Não foge, entendeu? E assim, sabe qual é o maior problema da nossa sociedade hoje? Na minha opinião? A falta de testosterona nos homens. Olímpio, desculpa, nada contra, mas essa moçada do cabelo amarelo, do cabelo azul, cara, ei. Imagina o mundo islâmico invadindo a Europa, porque eles estão se proliferando, né? Invadindo a Europa hoje em uma guerra. Eles com os valores deles, que são bastante conservadores dentro da religião deles, é lógico, diferente um pouco do cristianismo, mas muito semelhante em algumas questões, né? Invadindo hoje a Europa com aquele monte de gente de cabelo azul e amarelo, que não tem mais coragem de fazer absolutamente nada. É a geração mimimi, né? O mundo está indo para caminhos crise bastante de complicados, hombridade. né? Tem uma frase muito famosa que é: tempos difíceis criam homens fortes. Homens fracos. Não. Tempos Tempos difíceis criam homens fortes. Tá certo. E tempos fáceis criam homens fracos. E realmente é exato. E aí É o que as estamos mulheres vivendo. começam a ir pro feminismo, empoderamento, tá tudo errado. Tudo errado. Agora nós vamos mudar isso aí. Nossa geração vai mudar isso. Eu tenho convicção do que eu tô falando. Eu também acredito. Convicção. Sabe por quê, gente? Porque chegou um tempo, vocês perguntaram assim, olha, e a tua formação? Quem é você? Pô, eu cresci ouvindo um pai militar. Uma mãe que... E aí eu digo pra vocês, qual a principal base? A família? Deus, pátria, família e liberdade. A liberdade é mais importante que a própria vida, Olímpio. Eu vivi isso. Eu sei do que eu tô falando, porque se eu ficasse preso, eu tô aqui porque eu preferia morrer do que ficar lá. Preferia morrer do que ficar lá. Porque a liberdade é mais importante do que a própria vida. E nós estamos lutando não pela minha liberdade e pela tua, mas nós estamos lutando pela liberdade de uma nação. O último muro entre o comunismo e o mundo hoje é o Brasil. Não é mais os Estados Unidos.
O Trump perdeu lá. E agora na América Latina aqui, Chile, Bolívia, Só sobrou o Paraguai. Colômbia, Argentina. Argentina, América Central, México, eu estive lá. Sim. Só sobrou o Brasil. Tem o Paraguai, tem o Equador. Mas o Brasil é continental. O Brasil é continental. E se eles tomam o Brasil, acabou. Acabou. Acabou pro mundo. Só que nós não vamos deixar. Por isso que a gente está aqui. Não custou caro. Ó. Aqui, ó. Custou caro. Aliás, não custou caro. Custou tudo. O Olímpio custou tudo. Eu literalmente queimei as minhas carroças aqui em Curitiba. Eu sou de Curitiba. Uhum. O Gasparim perguntou antes do programa assim, você não tem casa aqui em Curitiba? Tem, minha família tem uma casa há 50 anos no bairro Uberaba. Mas hoje mora minha irmã lá, eu tô aqui em Curitiba, tô num flat. Uhum. Por quê? Porque eu queimei tudo que eu tinha para sair com a minha família dessa cidade que eu amo. Para ir para Brasília, para o governo de transição do presidente Bolsonaro. E quando chegamos lá, foi lindo. O governo de transição era no CCBB. Era dezembro, tinha o governo do Temer, que estava terminando, e o nosso governo iniciando. E eu era um dos únicos jornalistas do governo de transição. Os únicos. Por uma questão óbvia, onde você vai encontrar jornalista de direito? Tinha eu e mais um. E aí a maior parte dos ministros que já estavam lá, à época era o Vélez de Educação, a Damares, o Sérgio Moro, o general Santos Cruz, o general Heleno. Eles chegavam, Eustáquio, precisamos divulgar aqui. E eu fazia esse contato com a imprensa. E fui convidado por vários ministros para chefiar a comunicação desses respectivos ministérios. E eu falei assim, não vou. Mas, cara, você não quer ser chefe da comunicação? Nós vamos viajar o mundo nos aviões da FAB. Cara, olha o que eu abri mão. Eu falei assim, mas e quem é que vai ficar noticiando do outro lado? Uhum. Nós não temos uma mídia conservadora. Hoje estamos tentando. Isso aqui representa, né? Parabéns. É um passo. Passo, mas não tínhamos. Você vai ficar desse lado aqui. E a Sandra Terena, minha esposa, se tornou secretária nacional da Igualdade Racial do governo Bolsonaro, do Ministério dos Direitos Humanos. Fez um trabalho brilhante. E eu nos bastidores da notícia, no jornalismo. E nenhum jornal queria me contratar, Olímpio. Porque eu me declarei de direita, então já não era mais jornalista. Virei o blogueiro bolsonarista. Só que o meu Twitter tinha mais audiência que a Folha de São Paulo, Estadão, O Globo. Todos juntos. E meu Twitter está censurado Não voltou ainda. pelo excelentíssimo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Amigo. Não é meu amigo. Não é meu amigo. Os meus filhos não gostam dele. Meu perfil censurado. Mas o meu Twitter explodia de audiência. Explodia. Se eu pegasse o Twitter da Folha, Estadão, O Globo, Metrópolis, Correio, todos juntos, não dava 10% do engajamento do meu Twitter. Depois o meu YouTube, depois o Instagram, pum, explodiu. E aí sabe o que aconteceu, Olímpio? Sabe o que aconteceu? Meu amigo Gasparim. Meu amigo. Gasparim é um amigo de longa data. Eles tinham que me calar. Porque quando eu vou a Brasília e quando eu chego e vejo tudo aquilo lá, eu falo assim, vamos pegar o capitão. E eles iam impeachment o presidente da República. O golpe estava pronto. O checkmate estava pronto a ser dado. Quando eu chego e conheço um outro maluco doido, culpa dele também. Roberto Jefferson. Aí entra o Bob Jeff. Esse Bob Jeff, cara, um dos caras mais eloquentes desse país, né? Não conheço ninguém que fala tão bem como ele. Sou amigo, irmão da Cristiane Brasil, filha dele. Está em São Paulo hoje. Saiu do Rio e foi para São Paulo. Eu ligo pro Roberto. Roberto, tá tendo um golpe contra um presidente da República. Ele, sim. E eles já estão vindo cooptar os deputados do PTB. Como é que é essa história, Roberto? Eles já estão falando, olha, nós vamos impeachment o Jair. Eles estavam já pedindo voto para impeachment. E já tinha o placar, ia ser 450 votos contra 45. Tudo esquematizado já. Tudo pronto. Eu falei assim, mas Roberto, você tem certeza? Eu tenho um áudio aqui do pessoal ligando para os nossos deputados pedindo voto para caçar o Bolsonaro. Impeachmentá-lo.
Rodrigo Maia vai pôr em pauta, mas para que o Rodrigo Maia coloque isso em pauta, ele fez um acordo. Ele era presidente da Câmara por 2 mandatos, vocês lembram disso? Sim. E não podia ir para um 3º mandato. E ele falou o seguinte, tem uma PEC aí, tinha 2 PECs, uma inclusive do Ratinho Júnior, que permitiria um eventual 3º mandato do presidente da Câmara. Então eles iam pegar a PEC, colocar a PEC em pauta, aprovar essa PEC, Rodrigo Maia seria eleito por mais 2 anos presidente da Câmara, colocaria o impeachment, quem pediria seria o Santa Cruz da OAB. Tá pronto, e aconteceu. E o impeachment a chapa Bolsonaro-Mourão. Quem seria presidente da República, Gasparim? Rodrigo Maia. Tava pronto! Presidente da Câmara Sul. Pronto o golpe. Eu falei assim, Roberto, vamos denunciar isso aí. Ele, já sou velho e estou pronto para morrer. Não. Roberto estava numa depressão. Fazia 2 anos que ele estava praticamente na cama, ele ia pouco no partido. E eu falei, levanta, você é um leão. Você já denunciou o mensalão? Já mudou a história do Brasil uma vez? Vamos mudar de novo? Mas quem é que vai nos assistir, Eustáquio? Vamos falar para 30 pessoas? Eu falei, não, Bob, nós vamos falar para mais 150 pessoas. Simultaneamente. E ele falou assim, olha, tá bom. Marque a hora e local. Domingo, 8 da noite, no meu canal do YouTube, que tinha 800 seguidores. E aí eu tinha uma expectativa de ter 150, 200 espectadores simultaneamente. 500 mil. A gente tinha, só na minha página do YouTube, 170 mil pessoas simultâneas. Simultâneas. Na página do Bolsonaro, mais 50 mil. Juntando todas as páginas, 500 mil de pessoas simultaneamente. Ninguém assistiu Fantástico naquele dia. E ali eu crio uma tese, que vai ser a tese do meu doutorado. O conteúdo se tornou maior do que o meio. Não importa onde tiver, as pessoas vão atrás da gente. Exatamente. Da verdade. O Fantástico ficou pequenininho perto da gente naquele dia. E o presidente da República assistiu a nossa live. E aí o golpe foi interceptado. E pergunto, Eustáquio, como é que a gente faz para impedir esse golpe? Nós queremos ajudar. Vamos para a rua. E aí começamos a ir para a rua. 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, 100 mil pessoas em Brasília, e o presidente com o helicóptero passando, saudando a gente, e nos recebia todos os domingos de manhã no Palácio do Planalto. Às vezes de cavalo, às vezes de moto, do jeitão dele. Do jeitão dele. E a minha voz começou a ficar uma voz muito forte, muito forte, muito forte, muito forte, muito forte. Eu era... e aí nós tínhamos grandes jornalistas conservadores, o Alan dos Santos, do Terça. Aliás, o que fizeram com o Terça Livre foi uma... Grande Terça Livre. Terça Livre foi o pioneiro. Continência para eles. Eu me inspirei no Alan dos Santos para começar Pioneiros. o canal também. Eles carpiram. Muita gente, né? Eles carpiram o terreno para a gente entrar. É. O Alan dos Santos, o Lisboa, o Alberto Silva, todo mundo, uma geração. E de repente, sabe o que eles fizeram? Uma busca e apreensão em todo mundo. Pam, todo mundo. Todos, praticamente. Foram poucos os que ficaram de fora. Se safaram. E aí, sabe o que é? Muitos deram um passo para trás. Alguns saíram. Sabe por quê? Você que está assistindo, imagine. 6 horas da manhã. Polícia! Teus filhos. Passei por 4 vezes. É uma humilhação muito grande. Sabendo, pai de família não deve. E ter uma casa... Olha, eu no final do ano passado eu mudei de casa e nem os meus amigos não têm o meu endereço mais, cara. Porque cada vez que tocava a campainha, Exatamente. eu ficava tenso. E hoje, por uma incrível coincidência, eu tava gravando, eu acordei bem cedo hoje para gravar, antes de vir para cá também, né? E tocou a campainha meio cedo demais hoje lá. E eu fiquei, na verdade era a nossa diarista que tinha chegado mais cedo. Mas, cara, quando eu via, eu falei, quem que tá tocando a campainha é essa hora? Então a gente vive na tensão, por mais que saiba que não tá fazendo absolutamente nada de errado, a gente vive na tensão o tempo todo. Mas eles não tocam a campainha. É bom saber. Eles não tocam. Quando você acorda, eles estão na tua frente. Ai, caramba. E aí eu digo para vocês o seguinte. Olímpio,
Quando eles me prenderam a primeira vez, prenderam a segunda vez, eu tava preparado para isso. Eu acho que meu pai me preparou a vida inteira para esse momento. Eu dormi de coturno. Agora, o que eu fiquei indignado, tem um delegado. Eu digo, eu não tenho medo, tá? Eu fiquei desprovido do medo. Porque eles querem nos parar com medo. Exato. Mas nós não temos medo. Ah, mas você vai falar, vou. Eu digo nomes, não é o Olímpio, não é o Gaspar, sou eu, Oswaldo. Tem um delegado, chama Fábio Schor. É o delegado que atua com a Denise Dias Ribeiro Rosa, que são os dois delegados que o Alexandre tem alguma ascensão. Ele me prendeu, Delegado federal. Polícia Federal, e ele me ouviu na oitiva. Ele falou assim, Eustáquio, qual é o teu endereço? Passei o endereço da minha casa para ele. Ele estava me ouvindo em oitiva. No outro dia de manhã, ele fez uma busca e apreensão na minha casa. Mas ele sabia que eu estava preso. E estava assim, busca e apreensão em face de Oswaldo Eustáquio Filho. Pegar todos os equipamentos em posse de... Isso aqui é em posse, né? Oswaldo Eustáquio Filho. Sabe o que ele fez? Ele foi lá e invadiu minha casa, sabendo que eu não estava lá. A busca e a apreensão era contra mim. Sabe quem que ele foi lá pegar o telefone dos meus filhos? Pegar o telefone da minha esposa. Abrir a gaveta de lingerie, de roupas íntimas da minha filha. E aí, ele pegou o celular do Bernardo, do Oswaldo André, da Sandra. E a Sandra, não, mas eu não sou alvo, esse celular aqui é do governo. Ele, deixa eu ver. Ele queria ver se tinha alguma conversa com nós. Claro, o senhor pode ver. Eu disse, a Sandra deu a senha pra ele. Ele pegou, jogou no sacola. Não, mas você falou só queria ver ele. Enganou ela. Ele roubou. Isso é um roubo. Isso é roubo. Delegado Fábio Alvarez Schor, um canalha. Porque isso é coisa de canalha. Eu não tenho medo dele. E aí, quando ele foi de novo, meu advogado contou a história. Falou assim: você está com medo por quê, delegado? Porque ele via nos meus olhos o mal que ele fez para minha família. Eu falei assim: você está com medo, né, delegado? Roeu a unha a noite inteira. Eu olhava a unha dele toda roída. Ele não conseguia digitar o meu termo de tanto que ele tremia. Sabe por quê? Porque o que ele fez foi imoral, ilegal, inconstitucional. E a Mariana, de 13 anos, minha filha, que é parecida comigo fisicamente, ela tinha dormido até um pouco mais tarde. Eles não viram o quarto dela, minha casa é grande em Brasília. Um monte de criança, não sabiam mais que já tinha os dois meninos e a Mariana. A Mariana desceu, não tinha percebido a busca e apreensão. E estava no período da Covid, em que as aulas eram digitais, ela tinha aula pelo celular. Ele já tinha pego todos os celulares da casa. E quando a Mariana desceu, a escada, eles estavam lá, ela desceu vendo o celular, a aula online dela. E a Sandra me contou, falou assim, vamos pegar o telefone da Mariana. O último telefone que sobrou da casa. Telefone, notebook, tudo. Devastado. O delegado olhou para a Mariana. A Mariana não sabia o que estava acontecendo, a Mariana olhou para ele. Ele pegou, desviou o olhar e não pegou o telefone da Mariana. O único telefone que ele não pegou. Portanto, que quando a gente se conversava nessa época, até hoje, seu contato está salvo Mariana Eustáquio. Porque ele falou, é da minha filha, então salvo, que é o único. E aí, depois que eu saí da cadeia, eu falei assim, Mariana, quando você viu o policial federal, você tinha que ter guardado o celular. Ele ia pegar de você. E ela falou assim, papai, quando eu vi o que estava acontecendo, e quando eu percebi que ele podia pegar o meu celular, e quando eu olhei para ele, eu já tinha mirado entre o nariz e a boca dele. Ele ia falar assim, me dá o celular. Ela falou assim, pega. Ia quebrar os dois dentes. Eu falei assim, filha, calma, quem é que você puxou? Assim, filha, isso não é prudente. Não faça isso. Assim, mas papai, esse é o desejo que eu tive. Os meus filhos, já estou contando algumas histórias aqui, né? O Bernardo, de 8 anos, agora fez 9. Na minha terceira prisão. Daí foi um delegado legal que me prendeu. O delegado Yuri.
Chega um legal. ponto até que você já começa a dividir Foi entre o legal. legal e o que não é legal, né? Já tinha intimidade já a terceira vez. né? Isso daí é Um bom. salve pra ele. Ele foi rigoroso comigo, não me deu colher Foi de chá, justo, ele foi justo. entendeu? Pegou forte no meu braço, mas pode pegar, não tem problema, mas ele foi dentro da lei. Ele chega, tá preso, tá preso. Tem uma foto disso na internet. Se vocês procurarem, vão achar. O Bernardo senta no meu colo aqui, cruza o braço e fala assim: você não vai levar meu pai. E aponta: ei, você não vai levar meu pai. O delegado Yuri, ele pega, ele olha pra mim assim: olha, eu vou pra cozinha, você resolve isso aí e depois eu volto. Eu não vou assumir essa bronca. Imagina o psicológico de uma pessoa como que ia ficar, né? É foda. Porque o Bernardo olhou pra ele, com 8 anos de idade, o Bernardo achou que ia bater no delegado. Na cabeça dele, ele ficou tão... Ele falou assim: não, você não tá interessado. Passar por cima de mim. Vai ter que... Não vai levar meu pai. Dia 18 de dezembro de 2020, aniversário da Sandra Terena, minha esposa. Eu ainda não estava na cadeira de roda. Eu abaixo, olho nos olhos dele e falo: Bernardo, papai precisa ir. E você vai se tornar o homem da casa agora. Você vai ser o homem da casa. Você precisa cuidar da mamãe, da tua irmã e do teu irmãozinho. Ele falou: tá bom, papai. Conte comigo. Então sobe lá e agora você assume o comando. E ele subiu a escada e entre uma fresta da escada, ele ficou encarando o delegado até o delegado sair. Até o delegado sair. Os meus filhos, eles foram forjados no fogo. No fogo. No fogo. Agora eu digo para vocês assim, que quando eu chego na Papuda, presídio da Papuda, 18 mil presos, um complexo. Que absurdo, hein? Absurdo. Fico numa cela, me jogo na cela 13, de propósito, eu acho. Você já tinha passagem antes? Ou era réu Só primário? de ônibus. Era réu primário. Viu? E foi Réu não, direto, né? e Porque foi, nem- Nem réu. nem réu chegou assim. Que absurdo, né? O jeito que simplesmente condenado, né? Não, Não fui condenado, não fui nem denunciado, mas Nem- você perguntou se. Veja, Não chegou a ter julgamento, condenação, nada. cara, o meu maior pecado foi ter. Vou confessar aqui. Eu estudei no Colégio Pio Lanteri, aqui em Curitiba, ali no bairro Beraba. E na sexta série eu colei em matemática na aula da professora Alboriza. É difícil. Pede desculpa, professor. Me desculpa, eu errei. Depois eu me arrependi, mas foi o Eu errei. maior erro assim, que eu lembro. Eu nunca fui preso, nunca tive. Não, ao contrário, sou um cidadão de bem, cresci na igreja. Nem pra balada eu ia. Uma época eu fui, mas fui carnaval em retiro da igreja. Então, o que eles fizeram comigo foi desproporcional. Agora, sabe o que eles queriam fazer, Oli? O recado era para vocês que estão assistindo. É verdade. O recado era para vocês que estão aqui na bancada, assim, ó, Sim. baixa a bola, Senão vai ser igual. que o próximo é você. É. É o sentimento que ele tem. Veja, guardadas as devidas proporções, Claro. porque eu já posso pedir música no Fantástico e não tenho medo desses caras, nenhum. Mas você ter uma possibilidade de 6 horas da manhã os caras chegarem na tua casa, Eu não consigo nem imaginar. isso mexe com a cabeça do cidadão. Teve youtubers famosos, conhecidos, que tiraram o pé do acelerador, Sim. porque eles não, foram 45 buscas e apreensões no inquérito, no primeiro inquérito 4781 das fake news. Vocês já imaginaram? O inquérito está durando 3 anos. O inquérito tem que durar 30 dias, no máximo, quando tiver réu, e se tiver réu preso, 10 dias. E daí, ou o MP oferece a denúncia, ou arquiva. E ninguém tem acesso ao inquérito. E ninguém tem acesso ao inquérito, ninguém Não, sabe. nem o próprio advogado tem. Ninguém acesso. tem. Isso aí que está sendo feito é uma ditadura judicial. O maior problema, um dos grandes problemas do nosso país hoje é a ditadura judicial. E não é só lá em cima, não, no alto escalão das vossas excelências, da toga, do juiz de piso, de primeira instância, aos tribunais de justiça, aos TRFs 1, 2, 3 e 4, muitos estão ideologizados. E aí sabe o que acontece? É uma falha nossa. Você que está me assistindo, tem 18, 19, 20 anos. Sabe o que você tem que fazer? Ir para a faculdade de Direito, chamar o nosso amigo lá, o William Douglas, que é o especialista em passar em concurso público, e fazer concursos públicos para ser juiz, promotor. A esquerda fez isso.
Nós temos que treinar os nossos jovens. Exato. O nosso próximo passo é a nossa geração aqui. Nós vamos mudar e transformar a história do Brasil. Mas nós vamos ter que ter uma nova geração que vá para as universidades. Ocupa espaço. Assim como eles implantaram o marxismo cultural no Brasil, nós temos que lutar no mesmo campo de batalha, né? No mesmo campo de batalha. E se os nossos jovens não se prepararem, nós vamos ter mais uma vez uma geração que vai dominar no judiciário. Vou dar um exemplo aqui em Curitiba. Se vocês me permitirem entrar numa pauta aqui em Curitiba. Por favor. Sim. É uma pauta nacional. Teve um vereador petista que invadiu uma igreja, Renato Freitas. Falamos hoje dele ainda, né? Pior. Invadiu a igreja. Invadiu uma igreja. Você não pode Exatamente. fazer isso. Essa ação. E aí uma desembargadora aqui de Curitiba, do TJ Paraná, sabe o que ela fez? Ela cancelou e devolveu o mandato pro Renato Freitas. E aqui é uma denúncia que eu faço. Eu sou um jornalista investigativo. E eu nunca errei nas minhas reportagens. Porque eu investigo e chequei, verifiquei, bati, é isso. Eu tenho uma denúncia aqui. Vocês sabem por que a desembargadora devolveu o mandato ao Renato Freitas? Foi porque, em tese, o presidente da Câmara dos Vereadores ele não cumpriu o ritual de 24 horas de antecedência de comunicar o advogado do vereador petista. Porque ele convocou no dia 20, por e-mail, e o advogado falou assim, eu dormi, Não e viu ainda. só vi no outro dia, e daí, como eu só vi no outro dia, não deu 24 horas. E está no meu Instagram, que eu montei no Instagram, agora. Daqui a pouco tiro um do ar de novo, mas quando tiver lá, tá lá. Já tô acostumado Oswaldo já. Eustáquio Oficial, lá tá. Repete aí. Oswaldo Eustáquio Oficial. E lá no Instagram e no Twitter também, eu abri o Eustáquio João no Twitter, tá assim, o Renato, vereador de Curitiba, que invadiu a igreja, que tem que ser caçado, e eu vou voltar a caçar esse cara. Olha, estão querendo me caçar de novo e vão convocar uma sessão para amanhã. O meu jurídico já está sabendo. Dia 20. Caramba. Se alguém quiser, manda para essa desembargadora, não sei o que é Blanco, o sobrenome dela é Blanco, porque ela foi enganada pelo advogado Guilherme Gonçalves. Aliás, o Guilherme Gonçalves já é o advogado da turma do PT. Ou seja, a prova está em vídeo e o próprio Renato falando que Veja, o advogado estava ciente. tá ali. Vocês não querem acreditar em mim? Vão lá e no Twitter. Não curtam para dar moral para esse petista. Mas está lá no Instagram e no Twitter do próprio vereador Renato Freitas, dizendo assim, olha, que absurdo isso aqui. Já avisei meu jurídico. Data, dia 20, às 3 horas da tarde. Agora ele Ou vai seja, retirar. cumpriram as 24 horas. Será que essa desembargadora ela foi enganada? Ou será que está ideologizada? Eu não vou falar aqui nem criticá-la. Eu vim aqui trazer informação correta, checada. Vocês podem checar aí também, que essa é a característica. E essa é a verdade. Então, existe um ativismo judicial. E esse ativismo judicial precisa ser transformado. E se eu tiver a oportunidade algum dia de fazer parte das decisões desse país, uma das coisas que eu vou ter como bandeira é a gente dar um jeito no judiciário. Não, eu não aceito um juiz ministro do STF entrar com 45 anos e ficar até os 75 anos. Ele vira um deus. Não, e outra coisa, está fazendo política, né, caruda? Nos países que a gente respeita aí, os juízes falam pelos autos. Exato. Pelos autos. Os nossos dão entrevista O e fazem nosso faz política. live com Boulos. Palestra. Felipe Neto. Live com o Felipe Neto. Live com o Felipe Neto, live com o Boulos. Então, o nosso maior problema hoje é um ativismo judicial que vem do juiz de primeira instância ao ministro do STF. E nós precisamos de uma ampla reforma no judiciário. Se nós tivermos o Bolsonaro reeleito, uma grande bancada de deputados federais, elegermos desses 27 senadores que entram agora, pelo menos uns 20, o Bolsonaro vai poder indicar mais 2 ministros do STF. Vamos ficar com 4. Né? Já temos quase a maioria. Tem uns que estão velhinhos aí, a gente não sabe o que pode acontecer. E aí? Começa uma mudança. E essa mudança pode transformar a história do Brasil.
E aí, nós precisamos de uma ampla reforma do Poder Judiciário. A gente precisa discutir isso. Sim. A gente não quer o mal deles, ao contrário. A gente quer o bem deles. E as pessoas falam assim, Oswaldo, você foi preso porque você quer fechar o STF. Falam isso. Eu nunca quis fechar o STF, Felipe. Uhum. Ao contrário, minha oração é para um Supremo forte, justo. A Suprema Corte mais justa do mundo é isso que eu quero para o meu país. Eu não quero fechar o STF. E, aliás, vou contar uma história rápida aqui sobre isso. O Zé Trovão, não sei se ele te contou na entrevista, acho que ele não te contou isso lá, porque a gente não sabia o que ia acontecer. Uhum. Agora eu posso contar porque já passou o tempo e a gente acabou sendo relevante para esse aspecto. 1 milhão de pessoas em Brasília. Vocês estavam lá, né? Eu estava. Sim. Eu 1 milhão de pessoas. Te encontrei lá, então. Não, no 7 de setembro. Tá, Eu tava também. no México no 7 de setembro. Tava com o Trovão. E aí ligam alguns caminhoneiros para nós e um grupo de paraquedistas. 3 ônibus de paraquedistas do Rio de Janeiro estavam lá com alguns caminhoneiros. Eles ligam pelo telefone nosso e falam assim, Zé, nós estamos aqui em frente à corte. Nós temos aqui 1.600 caminhões cavalinhos. Tudo de frente. Alguns estavam no estádio Mané Garrincha, na proximidade. Se você der o comando, a gente vai fazer souvenirs dos vidros do STF. É só você falar, vai, que em 10 minutos esse prédio cai. Cara, deu um frio na barriga. O pessoal tava realmente Deu um frio na barriga. muito O pessoal determinado, tava né? Muito determinado. É que ali chegou num ponto que o povo tava de saco cheio. O povo tava com a cabeça explodindo. O povo Ele não queria- aguentava mais. O povo queria aquilo. quebrar o STF. Ainda Tava. está. Ainda, verdade, ainda está. Eu acho que está a ponto de. Esse próximo 7 de setembro O promete. povo queria quebrar o STF. Sabe o que nós falamos? O Zé olhou pra mim, suave. Já ligo. Tivemos uma conversa parecida com essa. Não. Isso é nossa. A Suprema Corte é nossa. É nossa. Não vamos quebrar nada. Zé ligou e falou assim, ó. A orientação. Pra mim. Se tiver um papel de bala ainda na grama, junta. Isso é nosso. Uhum. Então, ao contrário do que dizem, quem segurou para não ter uma quebradeira lá, fomos nós. Uhum. Porque se a gente falasse vai, imagine na emoção, né? Sim. Aquilo tava quebrado hoje. Eu lembro, na época, eu trocava algumas mensagens ali com o Zé, né? A gente Nós conversava garantimos. alguma coisa. E ele estava realmente numa tensão muito grande de evitar que algo ruim acontecesse, porque não era o objetivo Nós evitamos. do movimento, né? O objetivo não era esse. Não era isso. Eu lembrei, eu fui para São Paulo, mas daqui de Curitiba mandei 3 ônibus para Brasília e 2 foram para São Paulo. Tanto que respondi processo pelo Ministério Público por causa disso. O Ministério Público foi me investigar quem que enviou, quem que pagou ônibus para ir para São Paulo se Bolsonaro está envolvido com isso. Falei, é brincadeira, né? O cara é presidente da República, você acha que vai ter envolvimento com ônibus para E 7 de a setembro manifestação. foi uma grande manifestação e foi um recado. Foi um recado. Qual foi o recado? O povo já não está mais aguentando isso. O povo já está de saco cheio desse ativismo judicial. Ah, mas vocês estão ameaçando? Ninguém está ameaçando, pelo amor de Deus. Estou orando pelos ministros do STF. E é verdade. Uhum. A Bíblia me ensina a orar pelas autoridades. E talvez isso esteja mais perigoso do que Isso. da CAPERD, dependendo do ponto de vista. E ao contrário do que algumas pessoas pensam, né? Que acham que nada aconteceu no 7 de setembro, o 7 de setembro mudou tudo, né? Eu acho que o 7 de setembro deu estabilidade para que o governo chegasse até esse momento. Exato. Se não Foi ali fosse que o o 7 Bolsonaro de- mostrou a força que ele tem. Exatamente, se não fosse o 7 de setembro, hoje não sei se o governo estaria aí ainda. Eu fui convidado a jantar na casa do presidente Bolsonaro. Então, eu jantei com o presidente lá no Palácio da Alvorada, tive a honra. E eu lembro de uma coisa que o Bolsonaro me falou, eu estava sentado no sofá, eu aqui e ele do meu lado. Ele falou, Gasparim, estou aqui hoje graças ao povo. E o dia que o povo desistir de ir para a rua, desistir de me apoiar, eu desisto disso daqui. Porque aguentar sozinho não dá. Minha casa não é uma casa, é uma prisão. Porque aqui eu tenho câmera para tudo quanto é lado, eu tenho que ter segurança aqui dentro.
E realmente, eu vi a Laurinha passando, correndo dentro da casa e o segurança da Polícia Federal atrás dela. É. Ou seja, Só o ver dia as que o imagens. povo parar de apoiar, realmente, aí complica É as só coisas. ver as imagens do Bolsonaro em campanha em 2018 e ver como ele está agora. Você Né? sabia que o Ele presidente... envelheceu 20 anos em Sim, 3. Você verdade. sabia que ele dorme com uma pistola na cinta? Eu acredito. Ele dorme com uma Eu pistola na cinta. acredito. E tem motivos para isso. Certo ele. Tem motivos para isso. Eustáquio, eu queria te perguntar também um pouco sobre a tua condição política hoje, né? Eu comecei hoje esse programa aqui, né? Até falando que você é uma das figuras mais polêmicas da política, mas você não é um político, você é um jornalista, né? Porém, um jornalista que nos últimos anos acabou se destacando dentro da política. Então, eu acho que nós somos seres políticos indiferente de sermos partidários ou eleitos para um cargo público, né? Mas agora existe essa possibilidade de você entrar realmente na política através de uma candidatura ou não. Veja, eu sou um jornalista na essência. Jornalista investigativo. Montei 2 estúdios de TV em Brasília que estão lindos. Que esse, de fato, é o meu sonho. Comunicação. Eu nunca sonhei em ser político. Não era o meu objetivo. Nunca foi. Agora, na ausência de bons nomes, eu coloquei o meu para disputar a eleição de deputado federal em 2022. Hoje eu sou um pré-candidato a deputado federal pelo meu estado, pelo Paraná. Pelo Paraná. Por que eu fiz isso? Porque eu fiquei pensando, quem é que vai defender os princípios e valores? Temos bons nomes aqui. Felipe Barros é um grande nome. Temos a Aline, que a Aline eu acho que ela quer ir para o Senado agora, talvez ela não dispute mais. Temos o Paulo Martins, que também pode ser senador, que hoje é um deputado federal, que é um excelente nome. Temos outros nomes aí que estão se destacando. Tem o Jessicão lá em Londrina, que vinha federal. É grande, né? Tem o Gasparim também, não sei o que você vem. O Gasparim também deve ter alguns Deputado. projetos. Temos bons nomes. Mas para federal, eu pensei comigo, assim, pô, falta bastante para 30 ainda no Paraná. São eleitos 30 deputados federais. E precisa de alguém com testosterona lá para chegar e defender o nosso capitão. Uma das coisas que eu sinto falta é de deputados que vão à tribuna defender o presidente da República. Nós temos muitos deputados bons, que fazem coisas boas, mas que não vão para a tribuna apontar o dedo e falar assim, olha, você respeita o meu presidente. Porque todos os dias alguém fala muito mal do presidente e mentira sobre o presidente. Tem que chegar lá na tribuna, Folha de São Paulo, isso aqui é fake news. Uhum. Eu vou chegar lá, se vocês me chamam de fake news, né? Eu virei o rei das fake news. Beleza, eu sou de fato. Me dá o troféu. Nós Sabe por estávamos. Desculpa. Vou concluir. Pode falar. Sabe o que é fake news? No meu ponto de vista hoje. Não é a mentira sempre existiu. Mentira é mentira, né? Mentira é o quê? Mentira. Mentira, acabou. Acabou. Notícia falsa é notícia falsa. Por que criaram esse termo fake news agora, hein? Depois que o presidente entrou? Porque a rede social ela rompeu a barreira. Rompeu a barreira. E daqui a pouco nós estamos contando verdades incontestáveis aqui, como eu contei a do vereador. Pode checar lá. Vou apontar fake news. Porque o que é fake news? Toda a verdade incontestável que não foi convencionada pela grande mídia. Não foi convencionada por esses 5 grupos grandes de comunicação. E de repente vem o Olímpio aqui. Fake news. Fake news. Por quê? Porque você é um fake news. Não é porque tua notícia não é verdadeira. É porque você é um fake news. Então a fake news é a verdade que não foi convencionada por eles. Eu concluo para você falar aí. Desculpe te interromper. Não, que é isso. Quando nós, conservadores, e alguns começaram a vir depois de nós que eu digo aquela primeira turma lá, eu, o Alan, o Berto, hoje nós temos a Karina Belomé, tem o Forjaz, uma nova geração que veio e que é melhor do que nós. E que hoje eu vejo os números e coloco você, não como uma geração depois, mas coloco você também com esses números que hoje ganham da Folha de São Paulo. Se você pegar uma live tua aí,
Qualquer vídeo meu ganha dos vídeos da Globo. Chega e fala assim, ô Folha, vamos abrir uma live? No mesmo tempo, vocês com toda a estrutura do Grupo Folha, o UOL, o Internacional, se quiser trazer extraterrestre, traz também, faz o que vocês quiserem. E eu com meu celularzinho aqui. E a gente abre com o celular, vamos ver quem ganha? A gente ganha, Olímpio. Exatamente. Sabe por quê? Porque não há como vencer uma guerra contra a verdade. É verdade. Nós estávamos gravando com o Coronel Lee, que é deputado estadual aqui pelo Paraná, e eu mostrei uma notícia que tinha acabado de sair, né? Da revista Fórum, né? Não sei se chama mais revista, mas aquele site Fórum esquerdista lá da turma do Lula. E só no título tinham 3 fake news, né? Eu questionei ele ali na hora e nós vimos só no título 3. Uma dizia que ele tinha sido caçado, ele não foi caçado ainda, o resultado ainda não saiu, né? Inclusive a notícia foi vazada antecipadamente para a mídia. A mídia esquerdista sabia antes dos próprios deputados, né? E segundo, falava que ele tinha ameaçado Lula de morte, né? Sendo que ele tinha feito um discurso aqui na plenária da Assembleia, falando sobre aquela defesa dos deputados em relação às ameaças de Lula, que queria que os militantes fossem até as casas dos deputados. Então eles distorceram uma conversa, que eles não publicaram o vídeo dele, onde ele falava isso, eles simplesmente acusaram. Coronel Lee é o coronel mais, como que é? Mais letal do sul do mundo. Ameaçou Lula de morte e foi caçado. Então, como que isso não entra, né, como uma fake news para nenhuma agência de checagem? Mas hoje você nenhum tem inquérito, o Lula né? postando fake news, porque O tempo todo, aquela né? foto, a última foto que o Lula postou, a foto está duplicada e é legível, visível que a foto está O duplicada. problema daquela foto não é nem a duplicação, Gasparim. É que aquilo dali era um evento religioso que acontece todo ano na Bahia. Também. Eles simplesmente entraram na fila do evento ali na frente e tiraram uma foto com o Lula de frente pro fundo, filmaram com o drone e tudo mais, tentando dar a entender que aquele pessoal todo estava seguindo ele. E não estava. Na verdade, aquilo dali é uma manifestação religiosa que tem ali na Bahia, assim como o Ciro Gomes estava lá, a Tebet estava lá. O único candidato que não estava naquele movimento para tentar se apropriar daquela turma era Bolsonaro, que estava do outro lado da cidade, com todo mundo de verde e amarelo, lá para ver exclusivamente ele, né? Então essa é a nossa mídia, né? Se isso não é fake news, o que é, né? É que nem o Essa é a Oswaldo nossa disse, você é o fake news, não o que você fala ou deixa de falar, se é verdade ou não. Mas dentro desse contexto também, Eustáquio, questão de partido político. Você estava no PTB, você foi um grande parceiro aí do Roberto Jefferson também, teve ali os seus problemas com a Graciela Nianov, né? E agora está no União Brasil. Eu queria que você explicasse isso porque, e antes ainda de você começar a falar, eu queria deixar claro aqui que existe um problema grande no Brasil, é a falta de partidos realmente que sejam de direita, né? Ideologicamente e que realmente defendam os nossos valores. E aí nós temos candidatos espalhados em diversos partidos que misturam muita gente ali que nem sempre concorda com a gente, né? Então, qual o teu posicionamento em relação ao PTB? Por que você saiu de lá e o que você está fazendo no União Brasil hoje? Eu refundei o PTB com o Roberto Jefferson. Sim. O PTB, vocês vão lembrar, tinha vermelho e preto. Era vermelho, branco e preto. Vermelho, branco e preto. E junto com o Roberto Jefferson, transformamos o PTB em um PTB verde e amarelo. Sim. Mudou o estatuto também. Mudamos o estatuto. Quem reescreveu, a maior parte, foi o professor Paulo Fernando. O professor Paulo Fernando, advogado do Dr. Enéas Carneiro. E nós passávamos madrugadas e madrugadas conversando sobre essa reestruturação do estatuto, que hoje é de um partido conservador de fato. Mudamos as cores, mudamos o estatuto e mudamos o mindset do partido para um partido de direita. Fizemos isso. E eu me orgulho disso. Roberto Jefferson se tornou um grande amigo e o Roberto virou, de fato, um leão conservador. Isso é verdadeiro. Mas no meio dessa história toda, o Roberto tinha o braço direito dele, chamava-se Graciela Nianov. E a Graciela Nianov assumiu a presidência do PTB quando o Roberto foi preso. O Roberto foi preso 2 dias depois de uma live comigo, não se assuste por isso.
E quando a Graciela assumiu, ela começou a torrar dinheiro do partido, e o dinheiro do partido é um dinheiro público. Do fundo pode ter fundo eleitoral, que vai vir agora, e tem o fundo partidário. Ela começou a torrar o fundo partidário, pô, dá 1.800.000 por mês. É muito dinheiro. E ela começou a gastar esse dinheiro para fazer cirurgia plástica. Uma cirurgia plástica, uma cirurgia de redução do estômago para ficar mais malhada. Ela ia para a Bahia, comia camarão pistola. A gente critica o STF quando come lagosta. Não tem problema comer camarão pistola. A gente gosta também de comer camarão. Mas eu acho que eu tenho que pagar pelo meu camarão se eu quiser comer. É justo. Não que você que está me assistindo pague por meio do dinheiro público. E começou a fazer aquilo que é corrupção. Alugou uma mansão em Brasília, no Lago Sul, vizinha do coronel do PTB, vizinha minha, e começou a usar aquilo lá para suas luxúrias, que também não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Cada um faz o que quer da sua vida. Não com dinheiro público. Não com dinheiro público. E eu comecei a denunciar. E o Roberto Jefferson ficou bravo comigo. Só que o Roberto, ele é elegante, ele deu sinais para mim. Ele escreveu uma carta da cadeia dizendo: ouço vozes mexicanas falando da minha graça. Ele é uma figura. E eu, continuei. Porque eu não podia ir contra a verdade. E daí quando eu falei assim, essa Graciela, eu comecei a mostrar as notas fiscais da fraude, do rombo que ela estava dando ao partido. E disse: ela quer manter o Roberto Jefferson na cadeia para assumir o partido e para tomar do Bob Jeff. Eu denunciei isso junto com a Cristiane Brasil. E sabe o que aconteceu? Fui expulso do PTB. Não, foi um dos dias mais tristes da minha vida. Porque eu estava descendo do avião do México. Quando eu chego, plim, mando mensagem. O que aconteceu? Você está expulso do partido? Eu falei, nossa, estou expulso? Não sei. Quando eu desci, havia uma notícia que ela tinha colocado na imprensa que havia expulsado eu e Cristiane Brasil. Mentira, eles abriram um processo de investigação de expulsão, mas é um processo que tem o seu, eu precisava me defender, tem um trâmite, tem um rito a ser cumprido. Não houve nada. E ela já falou que tinha me expulsado. E aí eles me ligaram, alguns interlocutores dela, e falaram assim, Graça, tem uma proposta para você. Para de falar mal dela, que ela deixa você ficar no partido e disputar a eleição. Eu ia disputar o Senado no Paraná. Se eu ficasse lá naquela época, se eu tivesse no PTB desde aquela época, eu ia disputar o Senado do Paraná e eu ia ganhar o Senado do Paraná. Na época eu já tinha quase 5% na pesquisa, isso em ano passado. E aí eu falei, não posso me aliar àquilo que é errado. Então o Roberto também não quer mais saber de você, porque ela é filha dela. Daí eu falei assim, é filha bastarda. E um reino com bastardo jamais vai prosperar. Por forte, o Roberto ficou bravo comigo. Chamou minha filha de bastarda. E eu falei assim, Roberto, vai cuidar da tua filha. De verdade, que é Cristiane Brasil, que é minha amiga, que hoje você está brigando com ela. Grande abraço a Cris, que também já aceitou nosso convite. Mas, coisa de família, não vou falar mal do bar, porque assim, briga de família, né? Acontece. E a gente se perdoa e acontece. E eu tive a oportunidade, depois de tudo isso acontecer, daí veio à tona que a Graciela Nienhoff tinha roubado, tinha traído o Roberto Jefferson. Foi uma decepção para o Roberto Jefferson. O Roberto afastou e tudo aquilo que eu havia falado 6 meses antes veio à tona. E quando veio à tona, eu falei para a Cristiane, eu tenho um pedido só a fazer a você. Ela diga, vá visitar teu pai, perdoe teu pai, porque se o nosso maior princípio é a família, não faz sentido nós termos um partido conservador e você e teu pai estarem brigados. Exatamente. Porque esse é o nosso principal objetivo. Deus, pátria, família, liberdade. E ela me chama de meu irmão. Tá bom, meu irmão. Eu vou lá. Foi lá e caiu no colo do pai, abraçou o pai. E o pai, mesmo que briga, quando há o perdão, existe uma unção que despedaça todo tipo de jugo. E a Cristiane se acertou com o pai, hoje está feliz. Papai falou. Eu estou feliz por isso, mas devido a tudo isso que aconteceu, não teve mais condições de eu ficar no PTB.
E eu fui pro PROS. Uhum. Fui pro PROS. Fui eu que fiz toda a articulação, convidei a Aline para disputar a eleição ao Senado pelo PROS. Na época não havia um outro nome. E por algumas questões políticas no final do trajeto que podia, do prazo para filiar, eu tive que sair do PROS. O PROS lançou um candidato a presidente da República agora. Um bom menino, Eu ouvi. um bom menino. Pablo Marçal. O Marçal, O Pablo Marçal, né? ele é o coach Coach. lá. Milionário. Ele é milionário. Ele é uma excelente pessoa. Mas, cara, eu sou blogueiro bolsonarista. Não, né? Não Não fazia não dá sentido, assim. Não dá certo. Não fazia sentido. Embora eu tenha muito respeito pelo Pablo, mas eu tenho uma trajetória com a direita, Tem uma história. com o Bolsonaro. certo. E eu creio que todo mundo respeita isso. E aí do PROS, no dia 21, no dia 1 de abril, e o prazo para filiações era dia 2 de abril, não tinha partido para ir, ninguém queria me aceitar, porque o Olímpio falou polêmico na política, né? Por isso. E aí eu liguei para Francisquini, Fernando Francisquini, delegado que prendeu o Abadi. Meu amigo, muito gente boa, gosto muito dele. Falei assim, Francisquini, eu tô lascado aqui, não tenho para onde ir. Mas eu tenho que ir para um partido ou para um cenário que apoie Bolsonaro. Ele falou assim, olha, venha para a União Brasil. União Brasil é o antigo partido de Bolsonaro. União Brasil, aqui no Paraná nós vamos estar com o Bolsonaro. E possivelmente o Francisquini seja o coordenador da campanha do Bolsonaro aqui no Paraná. Uhum. Eu não sei se o partido vai apoiar o Bolsonaro, porque o partido tem o Bivar, que pode lançar uma candidatura. Mas uma ala do partido, liderada pelo Francisquini, eu junto com ele, vai apoiar o capitão. E eu falei assim, então tá fechado. Então eu fui para o União Brasil, com essa condição de apoiar o Bolsonaro, de estar junto com o capitão, e com o entendimento de que quanto mais partidos nós aglutinarmos para a campanha do presidente, vai ser melhor. Ocupar espaço. Ocupar espaço. Então nós temos aí o PL, o PP e os republicanos que devem formar essa chapa principal, mas o PTB vai estar junto, uma ala do União Brasil vai estar junto, outros, o próprio PROS do Paraná parece que não vai apoiar o Pablo, tem um compromisso de apoiar o Bolsonaro, que por causa da Aline, aliás, firmei esse compromisso junto com o presidente nacional, no período que fiquei lá, junto. Estava eu, o Toninho e a Aline, e decidimos isso juntos no período que fiquei, então eu creio que eu deixei um legado. Entendo hoje que nós não temos um partido de direita, o PRONA faz falta. Do Dr. Enéas Carneiro. Se a gente tivesse o PRONA hoje, quem sabe É verdade. nós poderíamos ter uma linha diferente. Mas hoje, o próprio PL, o Partido do Bolsonaro, não é um partido de Não direita. é um partido 100%. Completamente certo. Mas os votos vêm aqui para falar mal. Não. O partido Deus abençoe que deu o hospedagem. lá, o Jacobo, que é o presidente aqui. Mas é preciso hoje, realmente, o que temos que fazer política com o que temos. E se temos maioria no centrão, é onde temos que fazer política, porque senão nada anda, nenhuma pauta Isso não passa. quer dizer, Gasparim, que a gente vai deixar de criticar quando Sim, alguém pisa na bola. Mas essa disputa interna entre partidos acontece no Brasil desde sempre, né? Não existe muita ideologia e você acaba vendo em todos os partidos tem algum racha e tem uma ala do MDB que quer apoiar o Bolsonaro, né? Então, E outra, do PSDB, nunca houve um partido de direita também. Nunca houve. Então, eu acho que isso ainda, a direita ainda está caminhando, né, uma construção. E uma coisa que eu falo sempre aqui, se você quiser até fazer algum comentário sobre isso, Eustáquio, é que nós temos, assim como a esquerda tem vários ramos da esquerda, né, tem os progressistas, socialistas, comunistas, tem os mais radicais, de extrema, de centro, tem o PSDB, o MDB, o PT, PSOL, aquela coisa toda. A direita também não é um bloco 100% único, né? Mas eu sempre digo, eu prefiro que alguém de direita, que eu não gosto, de repente que eu não concordo com 100% das opiniões dele, acabe se dando bem e se elegendo, do que alguém do PT, do PSOL, do PCdoB, né? Então, é melhor que exista uma briga interna, talvez ali em alguns partidos ainda, mas pelo menos quem entrar é direita, né?
Passando para outro assunto, acho que daí não é nem muito importante. Eu queria fazer uma pergunta mais polêmica para você, porque o seu partido também hoje é o partido de Sérgio Moro. E aí, como que fica essa situação? Você acredita que o Sérgio Moro tem condições de concorrer a algum cargo pela União Brasil? Porque também eu sei que o pessoal da União Brasil aqui do Paraná, nem todos aí são a favor dele, né? Veja, o Sérgio Moro, ele estava em São Paulo. Sim. Ele colocou o título de eleitor dele em São Paulo e queria disputar em São Paulo. Foi quando eu vim para a União Brasil. Então, quando eu chego aqui, eu já estou filiado, já estou pronto para uma convenção, para disputar a eleição. O Sérgio Moro tem esse problema lá em São Paulo e volta para o Paraná. Uhum. Volta para o Paraná. Eu fui um dos principais críticos do Sérgio Moro durante o período que ele estava no governo Bolsonaro. Uhum. Critiquei. E foi um dos que mais o defendi no início na questão da Vaza Jato. Por quê? Porque eu achei errado os caras invadirem o celular do Moro, como acharia errado o cara invadir o teu celular. Uhum. Então, eu tenho mantido uma coerência nessas questões. Então, eu fui um crítico do Sérgio Moro e critico ele também em muitas questões. Assim como ele me critica em muitas questões. Eu acho que ele não gosta de mim pelas críticas que eu fiz a ele. E eu critiquei as críticas que fiz a ele e permanece. Uhum. Eu acredito que ele poderia ter sido um grande herói nacional. Poderia. A gente não vai contestar que ele prendeu o Lula. O Sérgio Moro prendeu o Lula. Ele tinha tudo para ser o presidente de 2026. O Sérgio Moro, ele tinha tudo para ser assumir o lugar do André do Mendonça. STF, exatamente. E aí o que eu digo para vocês? Qual foi a minha crítica ao Moro? Ouvi pessoas erradas. Uma delas foi a Joyce Hasselman. Uhum. Porque eu lembro que quando o Moro estava para sair, a Carla Zambelli chegou e falou assim: Moro, não saia, fique. Porque o Bolsonaro não demitiu o Moro. Quem pediu demissão foi o Moro. Fique. E ele ouviu uma ala errada. E quando ele ouviu uma ala errada, desmoronou, literalmente. Ele acreditou que ele era maior do que ele realmente era. Ele tomou, no meu ponto de vista, ele tomou uma decisão errada. Porque se ele permanece ali hoje, ele seria um ministro do Supremo Tribunal Federal. Uhum. Seria. Ele tinha a confiança do Bolsonaro. Quando as críticas começaram ao Moro, inclusive da minha parte, o Bolsonaro levou o Moro no jogo do Flamengo. Ficou lado a lado com ele para emprestar a credibilidade do capitão para o Sérgio Moro. Então, essas críticas que fiz e continuo fazendo, elas permanecem. Agora, um partido político ele tem espaço para divergências, com a educação. Exatamente. Ele tem espaço para divergência. Se o Moro disputar uma eleição, ao Senado, por exemplo, que é o que ele quer, entendeu? Ele tem esse direito de disputar. Uhum. Ele pode disputar. Se ele disputar uma cadeira de deputado federal comigo, vai disputar comigo. Eu preciso de vocês para ser mais votado que ele, para que a gente mostre que o lado do capitão é mais forte. Ele também tem esse direito. Ele tem esse direito de disputar. E as divergências permanecem, mas num campo saudável. Eu confesso para vocês que tem diferenças com ele. Uhum. Difícil para mim. Talvez as pessoas, mas então o partido pode te cortar por isso. Eu acredito que não, porque se a democracia prevalecer, há espaço para o Moro, há espaço para mim. Eu criticando ele, ele me criticando. Quem é que vai estar certo? Nós vamos ver. O futuro e o tempo vai dizer. Sim. Agora, o Moro vai ficar em uma saia justa muito grande aqui no Paraná pela questão do posicionamento. Eu realmente conheço muita gente do União Brasil aqui no Paraná. Eu sei que muitos deles vêm do PSL, são de direita, são bolsonaristas, e de repente vão ter que engolir o Moro como candidato. Eu ouvi dizer até de boatos aí que ele tem intenção de sair a governador, o que eu acredito que ele não tem nenhuma chance, mas ele vai acabar enfrentando uma resistência também dentro do partido. Veja, olha que situação estranha no Paraná, né? As pesquisas apontaram o Moro com chances de ganhar a eleição para o governo e para o Senado. Não sei se ele manteria isso, porque uma eleição é uma eleição. E quando as pessoas viram a pesquisa, isso assustou o cenário político do Paraná. Sim. O Sérgio Moro pode ganhar a eleição para o Senado ou pode ganhar para o governo. Mas eu acredito que o partido, a cúpula nacional do partido, com a cúpula estadual do partido, vai avaliar. E se eu pudesse dar um conselho para o Moro, mesmo criticando,
se eu pudesse dar um conselho para o Moro, eu falo assim, Moro, se você vier ao governo, você pode vir, mas não dá tempo mais de aglutinar partidos para uma aliança, no meu ponto de vista. Ao Senado, o jogo já está montado. Já. O jogo já está montado. Será que você vai ganhar a eleição? Se eu fosse dar um conselho para ele, eu falo assim, venha deputado federal. Que deputado federal você ganha a eleição. Concordo. Você ganha a eleição a deputado federal. E segue o teu caminho. Segue o teu caminho. Se eu fosse dar um conselho para ele. Como eu disse, eu sou um crítico do Sérgio Moro, mas aqui eu estou debatendo com vocês política. E se eu quero ser um deputado federal, eu tenho que saber que a educação, ela se sobrepõe a qualquer outra coisa. As críticas permanecem, continuam, mas eu tenho que ser educado. Sim. Eu não posso deixar nem a Gleice Hoffmann, que é do PT, fazer com que ela deixe de disputar isso. Eu tenho que combatê-la no plenário. Isso sim. Não, realmente, não, o papo é esse. Se eu desse um conselho pro Moro, eu mandaria ele ficar em casa mesmo. Ele não me desse, não. Eu tenho uma opinião em relação a isso, né? Que eu falei, inclusive, sobre aquele rapaz lá do Rio de Janeiro, como que é o vereador lá? Gabriel Monteiro, né? Sim. Gabriel Monteiro está envolvido naquelas tretas todas lá. E eu fiz um vídeo falando, inclusive perdi alguns seguidores que ficaram bravos comigo com isso, que eu falo, cara, o que é certo, o que é errado. O que ele fez de correto na vida política ou na vida dele como youtuber ou como policial não desabona, né? Ele não perde esse mérito do que ele fez de bom. E o que ele fez de errado, ele tem que pagar pelo que ele fez de errado. Ele precisa se arrepender, ele precisa pedir perdão por aquilo, ele precisa, se for preciso, pagar a pena que lhe couber por aquilo. Mas a gente não pode separar as coisas, a gente não pode anular tudo que ele fez de bom por causa do que ele fez de ruim. Mas né? foi o que falamos aqui no começo. começo. A mesma coisa eu penso sobre o Sérgio Moro, o que você acabou de falar. O que ele fez na Lava Jato, as condenações do PT, a gente não pode também anular tudo isso como se o PT fosse inocente, como se a Odebrecht fosse inocente, como se todos os envolvidos fossem inocentes, simplesmente por uma questão técnica ou por erros que o Moro tenha cometido no decorrer do processo, seja lá o que for, né? Então, uma coisa, outra coisa. Concordo com você. Para mim, é um assunto difícil de tratar. É difícil, porque é bem hoje complicado. ele está dentro da minha casa e eu não posso ser deselegante com ele. Exato. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso deixar de dizer o que eu sempre disse. Isso. Ao mesmo tempo, eu não posso deixar. Eu sou uma pessoa de posição. Perfeito. A minha característica é de posição. Eu não votaria no Moro. Eu não votaria, não apoiaria ele. Agora, conversaria com ele civilizadamente, assim como você falou. Eu não votaria no Moro. Traria ele aqui, conversaria com ele sem problemas. Mas mesmo eu não votando nele... Será que ele viria? Ele viria. Acho que ele, mas mesmo eu não votando nele, eu acho que ele seria bem votado, porque uma campanha... Para quem queria ser presidente da República, uma campanha federal... Ele tem o eleitorado dele claro, aqui. ele tem o eleitorado. Se o Lula tem o candidato, tem o eleitorado dele, se a Gleice Hoffmann tem gente para votar nela, eu acho que existem público para todo mundo. Bom, politicamente falando, sabemos que o Moro só não saiu por São Paulo por causa de alguns políticos que não querem ele em São Paulo. Voltou para o Paraná, porque sabe que vai ter uma média de voto muito expressiva, e é aquilo, concorre ao Senado. Ao meu ver, a minha opinião, concorre ao Senado. Se não ganhar, vai ser muito bem votado, porque, queira ou não, a Lava Jato veio daqui e Moro aqui, se você pegar aí há 3 anos atrás, era realmente alguém que estava no seu topo. Não desabono o trabalho dele como juiz, realmente foi espetacular, mas teve erros como ministro e como político, mas isso é coisa que... Sabe o que seria o melhor para ele fazer? Se eu fosse dar um conselho para ele? Esse Moro, você é inteligente, né? Ele é inteligente. Sim. Faz um concurso público para juiz. De novo. Faça. Porque como juiz, de fato, se eu falar que foi ruim prender o Lula, eu estou depondo contra aquilo que eu prego. Exatamente. Então, tem que reconhecer que a prisão do Lula foi fundamental. Agora, eu também preciso ser sincero que muito do que ele fez como político, para mim, foi uma tragédia. Foi uma tragédia. Será que ele, como deputado, como senador ou como governador, ele vai melhorar? Pode ser que sim. Mas, como eu falei, hoje ele não teria meu voto. Mas ele está no teu partido. Respeito, está bem-vindo.
Me respeito, eu te respeito. Se você tiver que, eventualmente, nas questões partidárias, irei respeitar, porque respeito tudo isso. Eu acho que, se nós queremos entrar nessa seara, a gente tem que respeitar as regras do jogo, mas nunca deixando de ter a posição que nós sempre tivemos. Legal. E como que você vê hoje, Eustáquio, esse movimento de direita no Brasil, que é lógico que ele não começou agora, mas ele se fortaleceu muito com a eleição de Bolsonaro. Do impeachment da Dilma, eu acredito, para cá, ele começou a crescer como uma bola de neve. Com a eleição do Bolsonaro, ele se fortaleceu, mas ainda, na minha opinião, ainda não é algo organizado como deveria ser. Você acredita? Como que você vê isso hoje e o futuro do movimento de direita no Brasil? Eu concordo com você. Eu creio que a direita no Brasil ela é desorganizada, desunida, só que é um movimento muito grande. Muito é uma grande. onda muito grande. Bolsonaro vai ganhar a eleição. Vai. E pode ser que ganhe no primeiro turno. Pode ser que ganhe. Lutamos para isso. O meu trabalho vai ser para isso. E eu creio que o nosso. Mas a direita no Brasil, você começou a falar sobre isso, a gente não avançou, mas tem uma direita cristã, tem uma direita cristã armamentista, tem uma direita armamentista, tem uma direita liberal, tem uma direita que o cara é de direita, você vai encontrar ele na zona todo dia. Sim. Tem uma direita que o cara é cristão e discorda do cara que vai lá. Tem tudo isso. Cada um tem o seu posicionamento. Eu faço parte de uma direita cristã. Esse sou eu. Sou armamentista. Mas não posso discordar daquele meu colega que está do meu lado, que caminha para o lado direito, mas que tem um posicionamento um pouquinho diferente do meu. Não posso cobrar isso dele. E o que eu acho que vai acontecer, no meu ponto de vista? Eu acho que... E também tem muita gente que diz que é de direita, mas não é. E não é. Esse é o que Esse mais tem. entendeu? Isso é o que mais tem. Por quê? Porque tem muitos que dizem defender princípios e valores, mas estão distantes dele. Então, o que eles fazem? Eles se vestem com a nossa roupa, eles se vestem como nós, eles falam como nós, se utilizam da nossa plataforma, ou para ganhar dinheiro, ou para ganhar voto, porque assim, vou dizer uma coisa para você, a direita é fantástica. A gente vende mais livros, a gente vende uma caneca, a gente tem mais visualização, a gente ganha mais dinheiro. Eu falo para os repórteres de esquerda, né? Você desculpa, mas eu ganho 10 vezes mais do que você. Desculpa, é verdade. Porque eu tenho 10 vezes, 100 vezes mais audiência que você. E somos capitalistas, né? Nós merecemos isso. Não tem que ter vergonha. Não tem que ter vergonha, não, de falar de dinheiro. 10, 20, 50. Eu ganho bem mesmo e é por isso, sou capitalista. Por quê? Porque o nosso povo é fantástico. Entendeu? Se eu falar assim, gente, ó, Deus, eu tenho vivido nos últimos... Eu fiquei impedido de trabalhar, minha esposa ficou impedida de trabalhar. Como é que a gente conseguiu montar 2 estúdios de televisão? Sabe por quê? Porque o povo só quer uma terra boa para plantar uma semente. Só que é isso. Você olha, eu quero montar um estúdio para que a gente possa juntos fazer um jornalismo. Quanto custa tanto? Vamos fazer. Eu dou tanto, quando você vê, já tenho dinheiro suficiente para fazer. Exatamente. Porque o nosso povo não se mixa, o nosso povo, ele não quer ser enganado. Exatamente. Você tem que prestar conta. Ó, recebeu tanto aqui, olha aqui, ó, olha que microfone bonito aqui, olha que tela bonita, olha que luz bacana, quanto custou, tudo isso custou, não importa, nós vamos fazer. Nós vamos fazer. Mas concluindo e respondendo a tua pergunta sobre o caminho da direita que eu imagino, na segunda eleição de Bolsonaro, ganhamos a eleição, temos um congresso forte. Vamos nos organizar agora? Vamos colocar as nossas diferenças na mesa, vamos nos respeitar e vamos treinar uma juventude? Maravilha. Perfeito. Eu não, veja, nós temos que entender que mesmo que tenha sido pro lado errado, a esquerda conseguiu se organizar. Foro de São Paulo, Carta de Puebla, todas essas coisas aí. Na organização, eles fizeram direito. Agora, por que nós não podemos nos organizar melhor do que eles? Porque nós somos melhores do que eles. Sim, muito melhores do que eles. Ganhamos mais, somos melhores. Organizar, assim, ó, tipo, eu estava assistindo um filme com a minha filha
Barbie, escola de princesas. Tem uma filha de 14 anos. E graças a Deus ela assiste Barbie. Porque tem menino de 14 anos que tá indo até o chão. Também não tenho nada contra, só um relato. Barbie, escola de princesas, tive um insight. Você, cara, o que a gente precisa é uma escola de princesas. Uma escola de príncipes. Porque nós somos príncipes. Nós vamos habitar em palácios. E a esquerda que se dane, nós vamos habitar em palácios. Porque nós vamos habitar em palácios, quando eu digo estar nos centros de decisão e mudar a história do nosso país com decisões justas e verdadeiras. E os nossos filhos, Olímpio, vão saber de corrupção só pelos livros de história. E eu vou assim, olha, meu pai, quando meu pai fazia política, tinha uma tal da corrupção, mas ele e os amigos lá, barbudos, malucos, amigos dele, extirparam essa tal da corrupção. A gente só lê sobre ela. E quando eles oferecem uma mala de dinheiro para nós estamos com as nossas algemas aqui, a gente já aprende. Serão os nossos filhos que vão habitar nos palácios. E se eles habitarão nos palácios, eles serão princesas e príncipes. Então nós precisamos de uma escola para eles. Nós vamos treiná-los até para pegar no garfo direito, até para como se vestir direito, como falar direito, como fazer. E os nossos filhos, estes que já habitarão os palácios, que serão príncipes e princesas dessa nação, certamente vão levar a verdade e a justiça para outra geração e para outra geração. E aí, a gente já não vai mais estar aqui olhando. A gente vai estar só nos livros. E alguém vai falar assim, uma geração corajosa se levantou, bateu de frente, porque o poder é tomado à força. O poder é tomado à força. Não existe vácuo. Não existe vácuo. Se ninguém sentar nessa cadeira, se eu não sentar na cadeira de deputado federal, outro vai sentar. Perfeito. Exato. Se você não sentar na tua cadeira da Assembleia Legislativa, vai ser o Tadeu Venere, vai ser o menino lá do Anibele que tá na muleta, vai ser o Requião Filho que tá no PT. Se não for você, não tem vácuo. Não tem vácuo. Se você sair daí, outro vai sentar. Então, quem tem que ocupar esses espaços somos nós. O lado direito. E nós precisamos treinar pessoas. Sabe por quê? Porque eu digo para vocês o seguinte. Eu já tô com meu cabelo branco aqui ficando já. O Gasparinho ainda passa gel. Mas a barba já. Eu já tô com 40, eu já tô com 44. E quando eu disse para vocês que custou tudo, é porque de fato custou tudo. E agora, nós pagamos essa conta para a próxima geração chegar e falar assim, o quê? Vocês aqui? Não, esquerda, não. Que não. Meu pai me ensinou. Alguns que são mais velhos, alguns de vocês que são mais velhos, os meus avós me ensinaram. Uma vez me falaram, Eustáquio, uma senhora ativista, tia do Zap, me falou que ela devia parar de se importar com a política, que estava dando muita dor de cabeça para ela, que ela devia parar de fazer ativismo e que devia sossegar. Falei, senhora, ela falou, eu tenho que cuidar mais da minha vida. Falei, senhora, quando você faz ativismo, quando você se importa, quando você participa da política, você não está cuidando da sua vida. Você está cuidando da minha, da do teu filho, da do teu neto. Então, não desista, porque a hora é agora. O que estamos fazendo hoje não é mais para nós. É para a próxima geração que vão vir. E realmente, como o Eustáquio falou, é isso. Temos tudo para ter do Brasil um cenário reconhecido mundialmente. Sim. O Brasil é milionário para isso. O Brasil tem capacidade para isso. E a esquerda nos últimos anos, principalmente a grande mídia, né, ensinou as pessoas a terem vergonha de falar sobre política, de discutir política, Exato. de se manifestar politicamente, né? Esse é o problema. Bom, Eustáquio, vamos ter que marcar outro bate-papo, porque Ficou pequeno? ficou pequeno. Nem que... Precisamos de outro. As portas estão sempre abertas, meu amigo. Sabe que para mim é uma honra ter você aqui e poder compartilhar todo esse momento de história. E temos muita coisa ainda pela frente aí. E logo, logo estará aqui novamente. Olímpio,
Cara, com certeza, isso aqui foi muito mais do que um bate-papo, foi uma aula sensacional, Verdade. né? Foi uma honra muito grande aqui estar com o Eustáquio aqui hoje. E tenho certeza que o nosso público vai aproveitar muito esse conteúdo aqui que a gente produziu hoje, esse bate-papo aqui. E lógico, né? Se o Eustáquio realmente confirmar sua candidatura a deputado federal aqui pelo Paraná, nós precisamos de grandes guerreiros como ele lá dentro do Congresso. Eu tenho falado isso aqui sempre nos meus vídeos lá no canal Mundo Polarizado também, né? Que nós só vamos mudar o jogo conquistando todos os espaços, como o Eustáquio mesmo falou aqui. Não é apenas uma cadeira para presidente. O erro de 2018 foi a direita acreditar que só um presidente ia mudar o destino do Brasil. E ele não pode lutar sozinho, ele precisa de toda a hierarquia militar aqui, né, dos seus tenentes, coronéis, Toda a capitães, base. sargentos, soldados, até os recrutas como eu aqui, né, estão na luta também. Muito obrigado, Eustáquio. Você quer deixar uma palavra final? Muito obrigado, Gasparim, meu amigo. O Olímpio conheci hoje, mas é da minha cidade, mas eu já o conheço pela rede social. Parabéns pelo seu canal. Muito obrigado. Acompanhe. E no próximo bate-papo eu já vou trazer meu livro, que está pronto. Perfeito. Eu fiz uma trilogia. O primeiro título é Preso Sem Crime, a luta pela liberdade de uma nação. Um ponto mais ou menos o que a gente conversou aqui. O segundo, AI-11, a ditadura da toga. E o terceiro, Cárcere Vermelho, Memórias de um Preso Político. É uma trilogia que já está pronta, está na revisão. As capas estão maravilhosas. Estou muito orgulhoso de ter escrito esse relato que vai ficar para a história do Brasil, junto com a minha família. Escrevi com a minha esposa, que é jornalista também, a Sandra Tereno. E eu concluo agradecendo toda a equipe que é a produção desse local fantástico aqui na minha cidade de Curitiba, na nossa cidade de Curitiba. Mas eu concluo com uma questão de alegria para vocês que estão nos assistindo. Porque a gente falou tanto de corrupção que a gente combate, das dificuldades, mas passando a régua, nós estamos no lucro. Passando a régua, nós estamos bem. Nós estamos numa nação tão maravilhosa. Se você jogar uma semente de soja no Brasil, vai crescer. Se você furar um pouco o chão, vai ter água. Aliás, os maiores aquíferos do mundo estão no Brasil. Aquífero Guarani. A reserva de água no mundo está aqui. Se você furar mais um pouco, vai ter petróleo. E se furar mais, vai ter o nióbio. Nosso país é tão rico. O nosso país é tão maravilhoso. Não tem como quebrar o Brasil. A esquerda quebrou a Venezuela. E não conseguiram quebrar o Brasil no governo Lula petista, sabe por quê? Porque o Brasil é muito rico. É muito rico. E aí, quando eles estavam quase conseguindo, chegou um capitão maluco, mais doido que nós. E não. E hoje, esse capitão, que não rouba e não deixa roubar, está guardando o cofre da nossa nação. E junto com ele, o Olímpio falou muito bem, não é que o nosso erro foi só eleger um presidente da República. Não, foi um erro. Nosso erro não foi ter elegido deputados. Exato. Nosso erro não foi ter conselheiros tutelares. Foi um erro. Nós não sabíamos fazer. E a gente entrou de paraquedas, a gente foi caindo de paraquedas, tipo, para salvar a nação. De gastar a nossa vida para salvar a nação. Só que agora a gente tem uma oportunidade de colocar o trem no trilho. Que é o quê? Reeleger o Bolsonaro e eleger uma grande bancada de deputados federais, assembleias legislativas, deputados estaduais que vão defender os princípios e os valores. Quando eu digo princípio e valor, não é só contra o aborto, não. Princípios e valores na economia, princípios e valores na administração pública, princípios e valores em tudo. E eu agradeço demais a você, mesmo, pela honra de ter me convidado para estar aqui junto com o Gasparim. E desejo a você, Gasparim, sucesso no seu próximo passo. Você ainda é um pré-candidato a deputado estadual, é assim que a gente tem que chamar pela legislação hoje, mas você tem todos os requisitos para estar na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. E eu tenho uma aliança contigo. E essa aliança não é baseada na política, é baseada num reino inabalável, o reino de Deus,
Um reino que jamais passará. E é por esse reino que eu luto. É por este reino que eu luto. O Bolsonaro vai passar. Amém. Nós vamos reeleger o Bolsonaro. E se ele quiser voltar em 2030, a gente reelege ele de novo, se ele tiver com saúde. Mas ele vai passar. Uhum. Vai passar. Mas o reino de Deus, esse não vai passar nunca. E é esse reino que nós vamos estabelecer. Um reino de verdade. Desculpa me estender, mas é que eu me Fique à empolgo. vontade. Tá ótimo. E eu finalizo dizendo assim, mas Eustáquio, você mistura política e religião. Falaram que não pode misturar, mistura. Porque enganaram você. Quando disseram que não era para misturar, foi exatamente para a esquerda ganhar. Perfeito. Foi para isso que disseram. Então eu digo, ei, pastores, padres, levem a política, porque a política é divina. E eu digo para você, quando eu entendi isso de uma forma plena, eu estava no México, pensando sobre isso. Não tinha muita coisa que fazer, a gente vendo vídeo, lendo a Bíblia. E eu me deparei com Isaías no capítulo 9, um livro da Bíblia, um verso. Fala mais ou menos assim. Porque um menino nasceu e um filho se nos deu. Ele vai continuando. Ele chega uma parte e diz assim, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. De um pouco mais para frente, que as diz assim, e o aumento do seu principado, ou o aumento do seu governo, trará paz sem fim. Ou seja, quando é que nós vamos ter paz sem fim? Com o aumento do seu governo. E ele está em nós. E se ele está em nós, e nós estamos nele, nós vamos estabelecer esse reino com verdade e com justiça. E seremos reconhecidos e lembrados como uma geração incorruptível. Incorruptível. Eles falam assim, pô, mas como é que corrompe esses caras? Como é que corrompe esses caras? Dinheiro não corrompe esses caras. O cara já com uma mala de dinheiro e fala assim, mas não sei nem o que fazer com isso. Quando esse dinheiro é sujo. E concluo dizendo assim, mas mesmo assim nós vamos ganhar muito dinheiro. Você que está me ouvindo aí, ei, a esquerda enganou você que você tem que ser pobre? Ei, essa história de salário, nós temos que ter regras trabalhistas e manter o salário mínimo. Você quer ganhar o salário mínimo? É isso que você quer para a tua vida? Quanto que é o salário? 1.000 e pouco? Você não tem que ganhar o salário mínimo, você tem que ganhar 10 salários, 20. Porque tudo que você plantar aqui vai dar. Tudo. Você plantar soja, milho, feijão, não vai ter saco para dar conta de tudo isso. E todos nós podemos desfrutar disso que o nosso país tem. Desculpe me empolgar assim. Que isso. Eu sou apaixonado pelo meu país. E obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Deus abençoe, por favor de Deus esteja com cada um de vocês. Pessoal, acompanhe pelo A Direita Podcast e pelo nosso canal do Grande Olímpio Mundo Polarizado. Valeu, pessoal. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Compartilhe esse vídeo agora mesmo com todos os seus contatos. Curta e deixe os seus comentários aqui também. Deixe a sua opinião sobre o nosso bate-papo. Dê alguma sugestão aqui sobre o nosso canal, que isso sempre nos ajuda também a evoluir. Um abraço e até o próximo vídeo.